Boa tarde, turma. Nossa aula hoje é de ciências e o nosso assunto é recursos naturais, renováveis e não renováveis. Os recursos naturais, o que são? São elementos essenciais à existência de nós, seres humanos, e para a manutenção da nossa vida. Nós, diariamente, ou seja, todos os dias, buscamos satisfazer nossas necessidades e, para isso, recorremos ao meio ambiente e ao que eles nos fornecem. Contudo, ao longo dos anos, os recursos naturais são os recursos que vêm da natureza, né? Como o próprio nome já fala. Eles passaram a ser explorados e utilizados de maneira irracional. As pessoas começaram a utilizar e explorar esses recursos da natureza de forma desordenada e sem o cuidado necessário para a sua manutenção. Entretanto, atualmente, há uma grande preocupação por parte da sociedade, dos governantes e da comunidade científica a respeito da preservação dos recursos da natureza. É necessário buscar uma forma de suprir as necessidades e promover o desenvolvimento das sociedades de forma sustentável. O que são? Como a gente viu, são os elementos retirados da natureza. Eles podem ser biológicos, que são vegetais, animais e florestas. Podem ser hídricos, hidro vem de água, lagos, rios, mares, oceanos. Pode ser os minerais, minérios, rochas, areia, argila e carvão. Pode ser recursos energéticos, ou seja, que nos fornece energia, como a luz solar, o vento. A luz solar nos fornece energia. E o vento, ele fornece a energia eólica. A água também nos fornece energia. As grandes hidroelétricas, elas geralmente são as que fornecem energia para todo o lugar. Os recursos naturais são os elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. Esses elementos são úteis no dia a dia. Eles fornecem alimento, energia e garantem o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo homem em seu cotidiano. É importante dizer que esses recursos, eles não estão distribuídos de forma homogênea, ou seja, eles não estão juntos no planeta em um só lugar. Eles estão espalhados. Há lugares com maior ou com menor disponibilidade de determinado elemento. Assim, determinadas áreas elas podem apresentar uma insuficiência, ou seja, pouco recurso natural, para suprir as necessidades da população, gerando conflitos entre os indivíduos, como é o caso do petróleo. Os recursos naturais, eles são também fundamentais para o desenvolvimento econômico, ou seja, do capital, da economia do país, visto que ele apresenta uma viabilidade econômica. Contudo, nem todos esses elementos podem ser utilizados na forma que são retirados da natureza, ou seja, eles não podem ser utilizados da mesma forma que eles são retirados, da forma deles. Precisa, portanto, às vezes, passar por um processo de transformação do recurso e beneficiando, para ser utilizado. Tipos de recursos naturais. Recursos naturais de origem animal e vegetal. Os animais e os vegetais são considerados recursos naturais, visto que nós, seres humanos, nos apropriamos deles para suprir as nossas necessidades. Diversas espécies de animais, ou seja, muitas espécies, compõem a fauna que estão presentes não é só na nossa alimentação diária, mas também servindo como meio de locomoção e no fornecimento de matéria-prima para diversas indústrias, como as indústrias têxteis. O setor agropecuário é atualmente um dos mais representativos do mundo em diversas regiões. O mesmo acontece com os vegetais. Diversas espécies são utilizadas não só para a nossa alimentação, como também para fornecer matéria-prima para as indústrias de transformação, tanto as indústrias têxteis e as indústrias farmacêuticas,
que desenvolvem medicamentos por meio das substâncias fornecidas pelo vegetal. A madeira, por exemplo, é bastante utilizada para a fabricação de móveis e moradias. As fibras são utilizadas como matéria-prima para o artesanato. E os óleos, essenciais para a fabricação de produtos de beleza, entre outras utilidades. Agora, vamos ver um pouco sobre os recursos naturais renováveis. Mais um pouquinho. São exemplos de recursos renováveis, como a gente viu, luz solar, os vegetais e o vento. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza. Então, o que são recursos naturais renováveis? Se eu perguntar, vocês vão me responder que são recursos que se renovam. Eles existem em abundância, existem muitos. Normalmente, esse recurso ele não se esgota, ou seja, é um recurso que não se acaba com facilidade, devido ao seu tempo de renovação e à sua facilidade de renovação. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo homem são determinantes para a sua manutenção na natureza. São exemplos de recursos renováveis: a luz solar, o vento, a água, vegetais, animais e madeira. A luz solar ou energia solar. O calor emitido pelo Sol é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica e energia térmica. A captação da luz solar ela é realizada por meio de tecnologia, como os painéis fotovoltaicos, aquecedores solares e usinas heliotérmicas. O vento, presente da energia eólica. Os ventos eles também são capazes de gerar energia por meio da sua força. Essa energia é chamada de energia eólica, que é utilizada para a geração de energia elétrica por meio de aerogeradores. São cataventos gigantes. Água. A água é o recurso natural essencial à existência humana. Sem ela, nosso organismo não é capaz de sobreviver. Além de utilizada para o consumo humano, a água também é utilizada em diversas atividades, na indústria, na agropecuária ou nas atividades do dia a dia, como a limpeza e a higiene pessoal. Vegetais. Os vegetais, como já dito, fornecem não só alimento, mas também são utilizados como matéria-prima para diversas indústrias. Animais. Os animais estão presentes no cotidiano de boa parte da população mundial, seja na alimentação ou seja na matéria-prima para indústrias têxteis, entre outros. A madeira é um recurso natural renovável muito utilizado na indústria e bastante aplicada na construção civil. Portanto, a atividade madeireira tem sido feita de forma ilegal em várias regiões, aumentando os problemas ambientais como desmatamento. Por que de forma ilegal, professora? Porque as pessoas estão tirando a madeira das árvores em excesso. Existe uma quantidade em que eles podem explorar e eles estão ultrapassando essa quantidade. Estão tirando exageradamente e a natureza não está tendo tempo de renovar com a mesma velocidade. Então, todos esses recursos que vimos são recursos renováveis. E os recursos renováveis são o quê? São recursos que se renovam. Eles são difíceis de acabar. Os recursos não renováveis. Uma grande fonte de energia do mundo é o petróleo, que é um recurso natural não renovável. Os recursos naturais não renováveis são aqueles, diferente dos renováveis, os não renováveis são aqueles que não se renovam em espaço de tempo. E eles garantem o suprimento das necessidades do ser humano, sendo, portanto, uma regeneração lenta. Sendo assim, a utilização desses podem levar ao seu esgotamento, ou seja, podem acabar, deixando então de existir. Uma das atuais preocupações da humanidade é garantir a manutenção desses recursos não renováveis, visto que muitos têm sido utilizados de forma irracional. Quase 90% da energia utilizada no mundo é proveniente de fontes não renováveis de energia. Então, o minério, o petróleo e o carvão mineral são fontes não renováveis.
Os minérios, eles são elementos encontrados na natureza, construídos de minerais, como o óxido e o silicato, e muitos deles possuem valor econômico, como o ferro, a prata e o ouro. Ou seja, ferro, prata e ouro são minérios. Os minérios, eles são extraídos da natureza por meio de alguma técnica, como a lavra, e são encontrados em diversas regiões do mundo. O petróleo, ele é considerado uma das fontes de energia mais importantes do mundo. Ele é uma substância oleosa originada a partir da decomposição de matéria orgânica, além de ser utilizado como fonte de energia. O petróleo serve também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas, solventes, e deles são originados diversos derivados, como o gás de petróleo, a querosene, o óleo diesel e entre outros. Não é encontrado em todas as regiões do mundo. Há países que exportam em abundância e outros que necessitam importá-lo. O carvão mineral, ele é bastante utilizado como fonte de energia, é um combustível fóssil com maior disponibilidade na natureza do mundo. O carvão, ele forma-se por meio da decomposição da matéria orgânica em ambientes sem a presença de oxigênio. Está disponível em todos os continentes, contudo, não se renova em um curto espaço de tempo. A humanidade supre suas necessidades e se desenvolve por meio do uso dos recursos naturais, sejam eles renováveis ou não renováveis.